Salve, salve, ouvintes da Locomotiva Esportiva! Estamos aqui mais uma vez para falar de NBB em mais um podcast da Locomotiva. E agora, finalmente, após tantos falarmos que o primeiro turno está para acabar, o primeiro turno finalmente acabou. Com um asterisco, porque ainda falta Franca e Joinville, mas já é possível falar que o primeiro turno acabou sim. E por causa disso, estou aqui de novo com o Fábio Toledo, também da Locomotiva, para discutir aí tudo que rolou nessas primeiras 13 rodadas de NB Bola. Olá, Fábio. Olá, Lucas. Olá a todos os ouvintes de mais um podcast da Locomotiva Esportiva. Se você for ver, eu sou ruim de conta, mas vê aí, confirma para mim. Foram 90 jogos até agora realizados no NBB, né? 90 jogos, 91 com Franca e Joinville, que vai ser disputado no meio da semana. Então, muita coisa aconteceu, né, nesses últimos 2 meses. E vamos falar um pouco, né? São 90 jogos, não dá pra falar muito, mas vamos falar um pouco deles nesses próximos minutos aí. 3 minutinhos por jogo, pode ser? Ah, pega o cronômetro aí. Não, tô brincando, não vamos falar por jogo não, porque é loucura, né? Aí tem o site da Liga que tem matéria de todos, que é muito bom. Mas vamos lá. Eu acho que depois desse primeiro turno, a gente vai pincelar um pouquinho o Super 8, mas não é nem o nosso foco agora. Na classificação geral do NBB dá para dividir mais ou menos em 3 blocos. A gente tem ali o G3, com Franca, Pinheiros e Flamengo. Logo atrás vem Mogi e Paulistano, que pode ser um bloco meio intermediário ali, nem tanto pelos números, já que em termos de vitórias eles estão bem próximos do topo da tabela, mas sim em termos de atuação. E, querendo ou não, essa vitória a menos dá uma diferença de 10% no aproveitamento. E abaixo de Mogi e Paulistano, a gente tem do Minas ao Brasília, um grupo de 8 times. 8 times, é isso? Não, um grupo de... acho que é de 8, não sei fazer conta. Um grupo de 8, tá certo. De 8, 9 times. Não são 9 times, na verdade. Um grupo de 9 times que todos têm aproveitamento inferior a 50%. Para ter uma ideia do equilíbrio da competição, do Brasília, que é o lanterna com apenas 3 vitórias, ao Minas, que é o sexto, apenas 3 vitórias, já que o Brasília tem 3 e o Minas tem 6, apenas 3 vitórias separam o lanterna do sexto colocado, Fábio. Pois é, então, né, Lucas? Eu não esperava um campeonato tão equilibrado como está sendo. Apesar de ter muitos elencos parecidos, né, na sua formação, tá tendo uma disputa muito intensa, né? Como você mesmo falou, né? Do sexto ao último colocado, a diferença seja de 3 pontos. Inclusive a diferença do sexto colocado pro quinto colocado é de 3 vitórias, né? A diferença a mesma. O lanterna é de 3 vitórias. Então é muito equilíbrio, né? Que é 2 terços da classificação. Sim, justamente. Até por isso que para as equipes que estão lá embaixo também, a posição ruim no momento não é, principalmente eu destaco Bauru, Vasco da Gama e talvez o Brasília, que são os 3 últimos e que teoricamente tem um elenco melhorzinho do que São José, Joinville, talvez. Não é o fim do mundo. Em 4, 5 rodadas dá para chegar no G8, sim, por exemplo, né? Que dirá então playoffs. A disputa por playoffs a gente nem vale a pena discutir agora. Pois é. Até porque a disputa era para Super 8 até então. Mas vamos lá, você quer começar de baixo para cima ou de cima para baixo? Olha, eu confesso para você que na preparação aqui pro podcast eu fiz umas observações de cima para baixo. Então a parte de baixo ficou sobrando alguns nomes. Então vamos de cima para baixo, então. Porque quando a gente chegar na parte de baixo da tabela, os ouvintes já vão estar cansados, vão ter desligado o Spotify, o YouTube, o que quer que seja, e ninguém vai mais estar ouvindo a gente. Sim, vamos então, pro que interessa. Pra parecer que a gente tá sabendo das coisas. Lembrando que a gente está gravando no dia 16 de dezembro, é quase Natal. E hoje ainda, como a gente já falou, o Franca não fez sua partida contra o Joinville, que é a que vai fechar de uma vez por todas o primeiro turno. Se o Franca ganhar do Joinville, o Franca permanece em primeiro lugar. Se o Franca perder para o Joinville, o Pinheiros ultrapassará o Franca na liderança da competição. Mas já que a gente está falando no dia 16,
o Franca ainda é primeiro colocado, então a gente vai começar pelo SESI Franca, que esta semana venceu o Instituto de Córdoba em Córdoba e faturou a Liga Sul-Americana após 20 cacetada anos. 27. Franca agora 27 anos. Com isso, o Franca ganhou o direito de disputar a próxima Liga das Américas agora já em janeiro. Mas a gente está falando de NBB. Bom, depois de tudo isso colocado, né, vamos falar do NBB, porque o Franca foi o líder do NBB na maior parte do tempo, né, e por ser o time de maior regularidade, óbvio, né, mas também por ter um poder de decisão para se sobressair em confrontos mais complicados, né, como foi em confrontos diretos, né, na fase, nesse primeiro turno. É verdade, o Franca ele tem uma campanha muito igual dentro e fora de casa, são 5 vitórias e 1 derrota, tanto no Pedrocão quanto pelo Brasilzão afora. Teve que dar uma espremida aí no calendário, né? Pois foram 8 jogos de Sul-Americana, 9 jogos de Sul-Americana, né? 3, 3, 9, isso. Foi melhor de 3 a última, né? Foram 9 jogos de Sul-Americana, então teve que dar aquela espremidona no calendário e, incrivelmente, até por conta do elenco grande e tal, não sofreu com lesões. O Rafael Hetzheimer já chegou meio baqueado e melhorou ao longo da temporada. Não foi nada por conta dessa sequência de jogos. Mas o Franca conseguiu lidar bem com isso e até por conta dessa maratona, viagens e etc., na minha opinião, de maneira até surpreendente, está liderando o NBB hoje. Eu achei que o Franca podia ter uma arrancada no segundo turno e tal, mas que no primeiro talvez fosse priorizar as competições continentais. Parece que o time não chegou ao seu máximo, né, e conseguiu chegar na primeira colocação durante boa parte do campeonato, né? Até por ter essa força aí de elenco, né? Além de ter caras que foram decisivos em jogos como Lucas Dias e David Jackson, não? Que são caras que, se colocarem em uma disputa para MVP, podem estar próximos ali, né, na disputa. Mas tem um elenco que complementa muito esses caras que seriam os protagonistas. Você tem um cara como o Cipollini no garrafão que nem com o desfalque do Hetzheimer, né, durante uma parte da temporada, fosse sentido, né, esse desfalque. Você tem o Elinho e o Alexei, que são bons armadores. Você tem um perímetro com um jogador gabaritado como o Jimmy, né, que é um defensorzaço, um cara que defende 2 vezes já melhor defensor, né, do NBB, 2 vezes vencedor do prêmio Alex Garcia, né, de melhor defensor. E tem também, por exemplo, o André Góes, que é um grisalho mais charmoso do Brasil. é um dos melhores sexto homem da liga, né? É um cara que eu digo que ele é subvalorizado muitas vezes, né? E sem falar do Didi, né? Que você é fã também, né? Já teve muita fala de Didi em podcast passado, mas é inegável que sempre tem que falar, o moleque é diferenciado mesmo. E o que ele fez, olha a gente falando do Sul-Americana de novo, o que ele fez nas finais, principalmente no primeiro jogo, foi uma coisa de louco. Aquele segundo período lá do Franca no jogo 2 foi que ele fez, acho que 13, 16 pontos, não sei, mas foi impressionante. Tava vendo ao vivo, eu tava me segurando na cadeira aqui em casa. Mas eu tava pegando aqui, as 2 únicas derrotas do Franca foram para Botafogo em casa e Pinheiros fora. Eu acho que a derrota do Botafogo foi meio ali naquela toada tinha acabado de vencer o Paulista. E tem isso também, o Franca jogou todas as partidas do Paulista, né, porque chegou na final, então a maratona de jogos maior ainda. Então, tinha acabado de vencer o Paulista, era a segunda rodada, tinha acabado de vencer o Corinthians também, e perdeu o Botafogo em casa, foi uma partida relativamente apertada ali. E a derrota para o Pinheiros no Vila Boim é uma derrota, pode ser considerada normal, de certa forma. Se tratando de 2 adversários, 2 concorrentes, né? Foi entre fases ali da Sul-Americana, entre a semifinal e a final. E Pinheiros, tanto está muito bem no campeonato que pode até ser líder. E falando em Pinheiros, já para a gente não se estender muito. E pegando um gancho, né? E o Pinheiros? Bom, já que a gente falou de regularidade do Franca, a gente tem que falar também da regularidade do Pinheiros, né? Que é um time que teve suas 3 derrotas do primeiro turno entre a 5ª e a 8ª rodada. Ou seja, teve essa pequena queda, né? Perdeu para Corinthians, Minas e Paulistano.
Mas antes e depois disso manteve um bom nível, né? Ainda ganhou os duelos diretos, né? Contra o Franca que a gente falou, contra a Mogi e contra o Flamengo, né? Inclusive, contra a Mogi e Flamengo foram 2 jogos fora de casa. Sim, só perdeu pro Paulistano. Uhum. Em casa. Mas aí também obviamente tem a diferença de casa e fora para Pinheiros e Paulistano, mas não dá 2 km de distância, até é meio reversível essa. Reversível não. Dá para reverter, vai. Essa diferença aí. Não me fugiu a palavra agora. O que me chama a atenção, que aí pode ter uma pequena diferença em relação ao Franca, você vê que o Franca às vezes sobra mais nos jogos, né? Você vê, o Pinheiros aqui não teve nenhuma vitória muito elástica. A vitória, pelo que eu tô pegando aqui, a maior vitória foi sobre o Brasília, que é o Lanterna, que foi por 18 pontos. Eu tava nessa partida, o Pinheiros chegou a Teve uma por 19 contra o Joinville também. Isso, ganhou então. Nessa partida contra o Brasília, chegou a beirar os 30, mas era aquela coisa, né? Ganhando com uma vantagem enorme, chegou no final, outro time deu uma diminuída. Mas o meu ponto é o seguinte, não tem grandes diferenças, assim como o Franca tem algumas partidas que chega a placares centenários e tudo mais. Mas mesmo assim ele conseguiu várias vitórias, algumas desnecessariamente apertadas, como por exemplo contra o São José, e o basquete cearense também. Mas aquela coisa, já elogiei muito o quinteto a montagem do elenco pinheirense aí em outras edições do podcast, mas repassando, perdeu o Holloway e não contratou um medalhão para substituir, contratou vários jogadores de qualidade, trouxe Isaac, trouxe Betinho, trouxe Dawkins, Ruivo tá melhorando, e Toledo voltou, o Renato tá mandando bem também, e o Bennett, que um dos candidatos ao MVP na nossa corrida pelo MVP, que já está em nossos sites, nas nossas redes sociais, você confere lá. E foi também o tema do nosso último podcast, foi só sobre isso. Pois é, e voltando ao Pinheiros, né? A gente até comentava desde da montagem do elenco, né? Antes mesmo do Paulista, né? Que teve uma coesão, né? Dessa montagem do elenco do Pinheiros. É um time que se montou forte, né? E isso continua, né? Tem jogador que está apresentando até mais do que o esperado, né? Como o Isaac, que está fazendo uma temporada ofensivamente, né? Melhor do que no anterior, quando ele estava no Bauru. Então, e o próprio Renato, né? Só fazendo um parênteses aí, antes de você falar do Renato. O Isaac, ele tá mantendo o nível dos playoffs pelo Bauru. Porque quando o Bauru já estava totalmente estraçalhado, sem o Alex, sem Renan, sem ninguém ano passado, quase nos playoffs, estava com o Anthony, com o Matuliones e o Duda, basicamente, o Isaac assumiu um papel muito legal, que muita gente até se surpreendeu, e ele manteve para essa temporada. E tá muito legal, na minha opinião, ele pode estar concorrendo entre os jogadores que mais evoluiu, apesar de ter talvez Gemerson e Curtis Ansalone um pouquinho na frente, mas ele pode estar nesse páreo sim. Tá mandando muito bem o Isaac. E como titular, dos 13 jogos do Pinheiros, ele só não iniciou 2 ou 3, se eu não me engano. Sim, e é um cara defensivamente muito bom, né? Nossa, muito. E o time do Pinheiros, ele se destaca pelo esse trabalho defensivo também. Ele é um dos líderes em roubadas de bola no campeonato e força mais erros, né, dos ataques adversários, e o time que menos erra também, né? Essa média aí de erros e roubadas de bola é o time que tem o melhor aproveitamento também. Sim, ele é uma das melhores defesas do campeonato. Ele tem uma média de 105 pontos, 105,6 pontos permitidos aos adversários a cada 100 posses de bola, que aí são aquelas estatísticas avançadas, e que no caso estou pegando do Real GM, que na frente dele só tem o Flamengo, que é o melhor time disparado nisso, com 95 apenas, e o Minas está empatado ali, uma diferença de 0,1, e o basquete cearense, incrivelmente o basquete cearense, que tem uma bela defesa, mas uma produção ofensiva fraca que acaba como é que eu posso dizer, contaminando os números da boa defesa. Acaba não adiantando tanto assim, porque a produção ofensiva não acompanha. Mas cearense a gente já vai falar. Pinheiros, então, tá ali junto com o Minas na terceira melhor defesa do campeonato. E realmente, além do Isaac, tem o Bennett, que dispensa apresentações, é um jogador defensivo também, além
as habilidades ofensivas, tem uma qualidade defensiva muito, muito grande. E tá fazendo mais uma temporada muito legal. E tudo isso, só complementando, com o César Guidetti no comando. Teve em discussões, em análises até prévias, enquanto a CBB não decidia quem seria o novo técnico da seleção brasileira, que durante alguns meses aí foi o César Guidetti. Muita gente questionou o nível, a experiência do treinador, assim como no próprio Elinho, e no final das contas, quem está liderando o NBB são eles. Óbvio que tem outras circunstâncias, outras variáveis nessa história, mas quem está liderando o NBB ao final do primeiro turno são justamente eles. José Neto está no Japão, Gustavinho está em terceiro lugar com o Flamengo, mas é alvo de algumas críticas, o Bauru está lá embaixo na classificação, e a gente tem aí esses dois mais criticados na liderança provisória do NBB. Isso é verdade, né? O César Guidetti é a força coletiva do time do Pinheiros, né? Pode credenciar ele ao prêmio de melhor técnico da temporada. Pelo menos até agora seria o meu voto. Sim, seria um grande candidato, sim. E também vale salientar o bom trabalho também feito pelo Nelsinho, que é o assistente dele, que tomou conta de tudo enquanto ele estava na seleção, enquanto o Petrovic não era anunciado, não chegava. Ficou nas mãos do Nelsinho, que também conseguiu um bom trabalho, encaminhou essa equipe aí, principalmente no Campeonato Paulista. Com a mesma pontuação do Pinheiros, os mesmos 76,9 de aproveitamento, mais atrás na classificação por conta do confronto direto, dá o Flamengo com 10 vitórias e 3 derrotas, apenas assim como o Pinheiros, e com a melhor defesa do campeonato. É o time do Gustavinho, né? Já era meio de se esperar que o Flamengo teria essa marca, apesar das críticas que vem sofrendo, da eliminação relativamente precoce na Sul-Americana. Isso é interessante, dizer? Né? Porque acho que o Flamengo não saiu do G4 nesse turno ainda, né? Terminou o primeiro turno, acho que ele nunca saiu do G4, né? Preciso confirmar essa informação, mas eu acho que não. Em comparação com as outras equipes, acho que Flamengo e Franca foram os times que ficaram mais tempo ali na parte de cima, né? E ainda assim existe essa cobrança, esses questionamentos, né? Principalmente do torcedor flamenguista, né? Peguei aqui, saiu só na segunda rodada, quando ficou em quinto lugar, mas só na segunda rodada. E eu acho que esse questionamento do torcedor tem a ver com os confrontos diretos que o Flamengo fez no NBB até agora, né? Contra Franca, Pinheiros, Paulistano, esses adversários diretos, foram 3 derrotas, né, do Fla. Ele só ganhou do Mogi, aí contra Franca, Pinheiros e Paulistano ele perdeu. Então isso, mesmo disputando o G4, né, fica a sensação de que o Flamengo está um degrau abaixo dos concorrentes. O que eu discordo completamente, né? O Flamengo tem... Se você for ver o elenco do time... O elenco do time é bom. Se você for ver o elenco do Flamengo, tem 10 nomes ali de grande nível, né, na rotação do time. O técnico excelente, né? Vem de um título do NBB, mas... eu acho vice. Veio um vice Duas finais, do NBB. Né? 2 finais. Mas acho que falta, ainda falta, né, para o Flamengo atingir o seu potencial máximo ali, né? Inclusive os jogadores que vieram do Paulistano, né? Que vieram dessa campanha campeã, né? Aí me chama até a atenção, até uma análise feita pelo Vini Guimarães, que ele também está sendo citado em quase todo podcast aqui, com todas as razões do mundo, que o Flamengo é o pior time na linha dos 3 pontos, cara, nessa temporada. E nisso, o Derek Ramos, por exemplo, tem apenas 20%, não tem 30%, sabe? Seria um dos grandes chutadores desse time. Então, sim, talvez seja um dos pontos aí a se melhorar esse chute de 3 pontos. Porque a defesa tá boa. Você pode ver que nas derrotas do Flamengo, ele tomou 84 pontos do Franca, aceitável, né? Num elenco como Franca. Tomou 74 pontos do Flamengo, e aí tá o problema, do Pinheiros, perdão. E aí tá o problema, tomou 74 pontos do Pinheiros, que é uma marca muito boa, só que fez 61 pontos apenas. Se tivesse uma marca ali de 80 pontos, 85 pontos, seria vencido o Pinheiros, talvez sem tanta dificuldade.
Mas foi muito bem marcado nessa partida. O Gustavinho saiu bem bravo, lembro das entrevistas dele no pós-jogo. E qual que foi outra derrota? Contra o Paulistano, tomou 97, aí sim, realmente uma marca expressiva. Mas nas outras duas partidas, 84 e 74 pontos não são grandes marcas ofensivas dos adversários. Então, realmente, cabe ao Flamengo, acho que, melhorar, não sei se a transição, essa parte ofensiva, porque tem muito disso, do DNA do Gustavinho, dessa rotação intensa, desse jogo de transição, o run and gun, né? Que foi muito usado no Paulistano ano passado, e que o Flamengo não tem jogadores com tantas características assim. Ano passado era um time muito rápido, era um time com Arthur Pecos, era um time com... Arthur Pecos estava no Flamengo ano passado. Era um time com Iago, era um time com Fuller, era um time com jogadores que faziam essa transição em segundo, em questão de 2 segundos. O próprio Derek, né? O próprio Derek. Agora, no Flamengo, os pivôs também eram ágeis. Lá, o Nesbitt, não precisa nem falar nada. Agora, no Flamengo, tem o Nesbitt, tem o Derek, mas Davi Rossetto não tem essa característica, Franco Balbi não tem essa característica, Olivinha, que é uma das referências do elenco, não tem essa característica, Varejão menos ainda. Então, eu acho que passa um pouco por isso. Ele está tentando, ele já conseguiu imprimir uma defesa muito boa, os números não mentem, mas eu acho que esse estilo ofensivo que ele gosta tá ficando um pouco a desejar. Eu acho que até por conta de ser início de trabalho. Querendo ou não, ele não tá 6 meses no comando do time, que ficou 4, 5 anos com o José Neto. Então leva um tempinho mesmo para essa adaptação. Vamos ver, a tendência é que nos playoffs já esteja um pouco mais organizado do jeito que o Gustavinho gosta. E por esse problema de desenvolvimento do esquema, né, do Gustavinho, o jogo cai nas costas do Balbi, né, que é o cara que controla o jogo, sabe fazer isso, e da dupla Marquinhos Olivinha, né, que conhece como poucos, né, a camisa do Flamengo. Até mesmo o Olivinha, que na temporada passada já dava alguns sinais de ser um reserva, alguma coisa assim, já voltou como titular, né, em alguns jogos do Flamengo, porque é um cara também que tem a qualidade do arremesso de fora, né, que é o outra característica, né, dos times do Gustavinho. Inclusive, essa característica do Gustavinho, né, de ser um time mais arremessador, com arremessos mais longos, tá atrapalhando também o Varejão, né, que é um dos caras mais criticados desse time do Flamengo, porque o estilo dele não bate, né, com o esquema do Gustavinho. Não bate, realmente. Se você pegar os pivôs, por exemplo, do Paulistano no ano passado, tinha ali o Nesbitt, tinha o Hubner, são jogadores que abrem bastante e tal. E o Varejão, além do estilo de jogo não bater muito nesse esquema que o Gustavinho montou no Paulistano, a gente fala do Paulistano porque foi majoritariamente o time que ele treinou na carreira dele, né? Ele tá lá, ficou lá não sei quantos anos. Mas também pelo potencial e pelo nome Varejão, né? Nessa temporada ele tá jogando 16 minutos e tem média de 7 pontos, 7,3 pontos e 5,9, quase 6 rebotes. Realmente, apesar da idade e tal, os números poderiam ser um pouquinho maiores pelo que o Varejão representa para o basquete brasileiro, aí, principalmente no século XXI. E tem uma coisa também, apesar do Gustavinho ter conseguido levar aí os jogadores do Paulistano e depois ter chegado o Franco Balbi, ter chegado depois, essas coisas, etc e tal, não houve tanto tempo assim de planejamento, porque a primeira opção do Flamengo era o Demetrios, tanto é que o Demetrios chegou para o Rio de Janeiro, se reuniu com a diretoria, recebeu ofertas, mas optou por ficar no Bauru. E o Gustavinho foi chamado depois disso. Então, também não teve todo esse tempo para planejar a temporada seguinte. Ele conseguiu levar alguns nomes dele que estavam com ele no Paulistano, mas eu tô mais curioso para ver a próxima temporada do Flamengo com o Gustavinho do que essa em si. Mas só ressaltando,
eu de maneira alguma eu tô descartando o Flamengo essa temporada. O time tem 10 vitórias e 3 derrotas e um elenco, um dos melhores elencos do Brasil. Não me entendam mal, por favor. Tem É sido só uma temporada de adaptação, né, do Flamengo ao Gustavinho, mas isso já tá dando bons resultados, né, no NBB. é só por conta dessa de ver um Flamengo com a montagem Gustavinho desde a temporada anterior. Então é nesse sentido que eu estava querendo dizer. Sim. Bom, um pouquinho abaixo deles, o Fábio, com uma vitória só de diferença, mas ali já em quarto e quinto lugar, vem o Mogi e o Paulistano também com a mesma pontuação, e o Mogi na frente por conta do confronto direto. Mogi das Cruzes em quarto lugar, perdeu o Larry, perdeu o Tyrone, ganhou o JP e ganhou o Arthur Pecos. E ficou sem Chamel um tempinho no começo da temporada. Era esperado esse quarto lugar do Mogi? Esperado do ponto de vista negativo ou positivo? Esperado, aí é com você. Eu acho que é esperado pelo um ponto de vista até positivo, porque o time que perdeu, como você falou, perdeu o Tyrone, que era uma referência ali de garrafão, inclusive, né, do Mogi na última temporada, mas a chegada do JP ajudou bastante, né, a recuperação do Mogi. A recuperação não, a reformulação do Mogi, essa pequena reformulação. O Mogi é um time que passou por por altos e baixos, né, nesse primeiro turno. Teve alguns tropeços na metade, né, do turno. Perdeu umas posições, né, que levaram, que parecia que ele ia ficar fora do G4, mas aí ele conseguiu se estabilizar no fim, né, depois. Então, se levar em conta a composição do elenco, ele seria um pouco mais fraco que os demais na briga pela ponta, mas o quinteto formado pelo Mogi, ele vem sendo bem produtivo, né? Porque se for ver dos 5 titulares do Mogi, todos estão entre os 25 mais eficientes do NBB. Sim. É o único time que tem isso. Perto dele tem o Franca, que tem 3. Mas o desempenho do JP Batista, do Gruber, Chamel, Gui Deodato e Arthur Pecos vem sendo excelente, né? Esse quinteto vem sendo muito forte. E às vezes esse pode até ser um problema, né? Porque o banco não tem conseguido, às vezes, acompanhar. Mas você falou realmente o quinteto é muito interessante. Tem ali o JP e o Gruber que estão muito bem nessa temporada. O Arthur Pecos tá até meio que sendo forçado pelo Guerrinha a ser cada vez mais um líder dentro de quadra, apesar da presença do Chamel também nesse quinteto aí. Mas também ele sofre um pouco do mesmo problema do Flamengo, dos confrontos diretos. O Mogi ele ganhou do Paulistano na primeira rodada, na estreia, ganhou do Paulistano, mas logo em seguida ele já perdeu para o Pinheiros, perdeu para o Flamengo, perdeu para o Franca, e a outra derrota que complicou um pouquinho a vida dele, que podia estar ali com a mesma pontuação dos 3 times que a gente já falou, foi a derrota para o Botafogo naquele período ali em que o Botafogo estava crescendo bastante. Perdeu no Rio de Janeiro para o Bota. E dessas partidas, para piorar um pouquinho, o Pinheiros e o Franca foram dentro de casa, foram no Hugão. Então, são derrotas, obviamente, aceitáveis por conta da força dos adversários, mas quando você vê que ele não consegue ganhar de nenhum adversário direto, apenas do paulistano, é uma luz amarela ali que tem que ser ligada nesses momentos, nessas partidas. Aí você vê por que ele tá na quarta posição, né? Ele não tá brigando ali pela liderança. Ainda que esteja bem próximo, né, das outras equipes. Tá uma vitória. Em 2 rodadas ele tá brigando pela liderança, só. Mas tem realmente essa questão aí em 2 ou 3, vamos considerar por conta do desempate no confronto direto. Mas realmente essa questão de ter perdido para os 3 times de cima é um problema ali para a equipe, que tentou até se reforçar, tentou trazer o Tyrone, mas ao que tudo indica não rolou. Era muito caro, o São Lourenço também encrespou no final e vai ficar com o elenco que tem até o final até o final do campeonato. O que é muito legal é que, olha só,
do 7º ao 1º colocado, o Mogi e o Pinheiro são os únicos que venceram as últimas 3 partidas. Todos os outros perderam pelo menos alguma. E até por isso que ele está se mantendo nessa reta final. Ele não tem, tirando a partida contra o Botafogo, que também tem boas atuações nesse ano, ele não deu nem chance, não escorregou para as equipes mais para baixo na tabela. Ganhou fácil do basquete cearense, ganhou bem também do Brasília, do São José, do Minas foi um pouquinho mais difícil, do Bauru teve uma emoçãozinha ali também, e contra o Corinthians. De resto, Vasco, Joinville, o Mogi ganhou e ganhou bem, ganhou sem dificuldades. Justamente por ter esse quinteto forte, né? Do banco, assim, que tem algum destaque é o Caferata, né? Que Sim. tem boas apresentações, mas o restante é bastante um nível abaixo, né? Do necessário, né? Pro Mogi ter uma rotação muito forte, né? Para disputar o campeonato. O que leva a gente a considerar que pro Mogi ter algum sucesso, né? Nesse NBB, ele vai precisar ter os seus 5 jogadores principais aí saudáveis, né? Se um cair, por exemplo, se cair o Arthur Pecos, já complica o negócio, né? Já vai faltar um armador ali, né? E em cascata vai cair o JP junto, né? Porque muito do desempenho do JP, inclusive para ele estar liderando aí nossa expectativa para o prêmio de MVP é justamente o entrosamento que ele está tendo com o Arthur Pecos, né? Os dois vieram do Flamengo, mas é o entrosamento que ele está tendo com o Arthur Pecos que tá uma coisa de outro mundo. O pick and roll dos dois é talvez uma das jogadas mais mortais desse campeonato até agora. Mas, então, se cair, por exemplo, o Arthur Pecos, o desempenho do JP, imagino que vai diminuir um pouquinho também, apesar do Caferata ter várias qualidades. Também eu gosto muito desse jogador ali, é um grande sexto homem também. Pois é, mas vamos torcer aí para os caras continuar saudáveis, né? Que a gente quer ver bom basquete. Não, a gente quer ver todo mundo, os 12 times dos playoffs com todos os jogadores 100% físico e tecnicamente, né? Para ver o creme do basquete brasileiro. Não vejo a hora dos playoffs. Não vejo a hora dos playoffs. Se bem que tem menos jogo também, né? É legal, mas é ruim. Mas é insano, é insano. Não, é insano. Mas tá longe, não dá nem para discutir muito playoffs, porque tá tudo muito embolado ainda. Logo atrás do Mogi, ali começou a campanha, vem o Paulistano. O Paulistano foi um pouco desfigurado aí com a saída do Gustavinho, que levou junto quase meio time, mas... O restante desse meio time foi pro Franca. E o restante desse meio time foi pro Franca, mas conseguiu ali e o Fuller pro Corinthians. Mas conseguiu ali do Franca, pegou o do Sommer e o Léo Mendel, pegou o Iago, conseguiu manter o Iago, e o Rockmore também está fazendo um trabalho muito legal ali. Depois de todas essas mudanças do Paulistano e de uma diferença de estilos, né, do Gustavinho para o Regis, você acha que o Paulistano pode chegar mais longe? Porque vale lembrar também que ele tem, assim como o Mogi, que a gente esqueceu de mencionar, ele tem uma Liga das Américas aí batendo na porta. Você acha que consegue aprontar alguma coisa, tanto na LDA quanto no NBB? Pensando que a LDA vai ser disputada durante a fase classificatória ainda do NBB, e o Paulistano muito provavelmente já vai ter uma vaga nos playoffs, pode-se dizer que sim, né? Vai poder aprontar, né, nesses dois campeonatos. Mas essa quinta... Então, essa quinta posição, essa quinta posição do Paulistano, fora, né, do G4, ela engana um pouco, né? Porque é um time que, na minha opinião, tem capacidade até para liderar o NBB. Essa quedinha nessa reta final, né? Porque o time perdeu para Franca e Bauru, né? Em seguida, ela aconteceu muito por causa da lesão do Iago, né? Que inclusive é um ponto delicado, né? Desse elenco do Paulistano, que é a falta de mais um armador, né? O time tem 2 armadores, que é o Iago e o Jorginho, mas o Jorginho não vem tendo
uma sequência de bons jogos, né? A última partida ele jogou bem, né? A última partida contra o Brasília, né? Ele fez uma boa exibição, mas ele não vem tendo uma sequência. Aí contra a Franca e Bauru ele foi muito ruim, né? Principalmente contra a Franca, né? Que ele foi tão ruim que o Reis Marrelli ficou irado, né? Nos tempos, inclusive. Eu acho que... E aí quando você não tem o Iago, o Jorginho não volta consolidado, né? Você não tem a qualidade para armação. Aí vai sobrar para o Roquemore e para o Léo Mendes, né? Que vem sendo os destaques do paulistano na pontuação. Mas aí os dois são alas, tem um caráter mais individual, né? E aí o que não funciona é o restante do time, né? Isso pode atrapalhar o paulistano. Mas com o Iago retornando, né? Como ele já retornou nos últimos jogos, e com o Jorginho melhorando o seu jogo, o paulistano pode aproveitar, pode aprontar sim. Pode, realmente. A questão é que é isso que você falou, sem uma armação muito bem definida, principalmente sem o Iago, fica um pouco complicado também para você, por exemplo, ter um bom espaçamento de quadra, o que aí você compromete um pouco o jogo do Renan, que é um grande, que manda muito bem nas bolas de 3 ofensivamente, apesar dessa temporada estar com só 29%, um aproveitamento baixo, mas ele tem essa característica, além de uma boa defesa. Do próprio Guilherme Huber também, que também tem um aproveitamento baixo essa temporada, que está sendo até uma constante, né? Os pivôs, os dois pivôs aí que são bons espaçadores de quadra e bons chutadores de 3, estão com um desempenho bem mediano nessa temporada. É algo também a ser ajustado. O Uber, inclusive, não tem. Tá até menos do que mediano, né? Porque o cara foi MVP das finais, né, no último NBB, vem sendo destaque e caiu, né? Nesse primeiro turno. Caiu um pouco sim. Perdeu quase todos os seus companheiros de garrafão também, né? Mas é um ponto aí a ser melhorado. O time continua ali com uma rotação muito, muito legal. Tem quantos jogadores aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perdi a conta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9 jogadores com mais de 15 minutos de quadra. E ainda ali de Kembe e Vitão, que sempre estão entrando para ajudar ali no garrafão também. Mas o paulistano, eu acho que ele está dependendo muito aí das atuações do Iago e da regularidade do Léo Mendo, que é um jogador que aparece em todas as estatísticas do paulistano praticamente. Só não tem grande destaque nos tocos, mas de resto vai bem nos pontos, nos rebotes, nas assistências, e é interessante também nos roubos. Vale lembrar que o paulistano, até pegando aqui, eu saí da página, deixa eu voltar aqui. O paulistano aqui, pegando as estatísticas avançadas, ele também tem uma defesa muito boa. Se a do Pinheiros era de 105,6 pontos a cada 100 posses do adversário, o do paulistano é 105,8, então é quase igual a defesa do Pinheiros. Só fazendo um parênteses para explicar para vocês, essa medida, né, de pontos permitidos a cada 100 posses nunca se traduz no basquete brasileiro, que tem uma média de 70 a 75 posses por time a cada partida. Mas é um referencial que vem da NBA, né, que vem de fora, mas que serve para colocar os times em pé de igualdade, ver ali quem está tendo um impacto defensivo mais interessante. O do paulistano é muito semelhante ao do Pinheiros, que é um dos melhores do campeonato. Mas, realmente, essa Iago-dependência e o fato também de não ter ido bem nos confrontos diretos pesa um pouco contra. E não era para ser, né, uma Iago dependência. Com a volta do Jorginho, acho que o paulistano esperava mais, né, do Jorginho. Sim, ele na prática ele tá entregando menos do que quando ele estava aqui ainda. Como é que eu posso dizer? Não vou dizer que ele evoluiu, até porque eu não acredito muito nisso. Eu acredito muito em encaixe de jogador no elenco e tal, mas ele parece que não se readaptou direito. Não entendo direito o que está acontecendo com as atuações do Jorginho.
Mas, ó, algumas das derrotas do Paulistano. Ganhou do Paulistano e ganhou do Paulistano, não, ganhou do Pinheiros e ganhou do Flamengo ali, 2 derrotas seguidas, que foram boas vitórias. Mas, em compensação, teve muito trabalho contra o Brasília, perdeu para o Bauru, só o Paulistano perdeu para o Bauru dos times de cima. Perdeu para o Botafogo também, inclusive foi logo antes do Botafogo ganhar do Mogi, que foi aquela sequência boa que a gente comentou do Botafogo, e foram derrotas aí que complicaram um pouco a vida do CAP. Mas uma vitória só atrás do G3 também é plenamente recuperável, dá para... eu tô achando que a gente tá criticando demais aí esses times do G5 aí, viu? Não, a gente tá criticando, mas Não, é porque os elogios são óbvios também. A gente sabe de tudo que esses times estão fazendo de bom no campeonato, até por conta disso eles estão lá em cima. Até porque, se você pega esses 5 que a gente já falou, são as únicas equipes que têm mais vitórias do que derrotas no campeonato, né? A partir deles, as outras equipes mais perderam do que venceram. Sim, e é o que você falou, é um abismo grande. Paulistano aí é o 5º lugar, tá em 5º lugar, que é o último desse bloco, né, que a gente separou, e atrás deles vem o Minas com 3 vitórias a menos e quase 20%, mais de 20% a menos de aproveitamento, uma diferença muito, muito grande. Tem mais alguma coisa para falar desse bloco de cima aí, ou a gente pode ir para os menos 50 do NBB? Até levando em conta essa questão de ser as únicas equipes com mais vitórias do que derrotas, né? São as únicas 5 equipes com saldo de cestas positivos, né? As outras equipes também têm saldo de cestas negativos. Sim, a estatística veio acompanhando realmente a pontuação. Só para efeito de curiosidade, na temporada passada que teve uma equipe a mais, né? Vamos pegar aqui a classificação. Se o site me ajudar, a internet me ajudar, a gente vai pegar a classificação do ano passado, que com 15 equipes, esse sarrafo dos 50% estava no nono colocado. Olha só a diferença. Nossa. O Minas foi o nono colocado e teve exatos 50% de aproveitamento junto do Vitória, 14 vitórias e 14 derrotas. Agora está no 5º. Vamos ver, é algo que pode mudar. É algo que pode mudar até se, por exemplo, principalmente o Bauru conseguir se recuperar no campeonato. Corinthians também. Corinthians, quem sabe até o Brasília, essa marca aí não desça um pouco na classificação, porque realmente está muito em cima, está uma diferença de atuação muito grande entre do quinto para baixo. Então, falando do para baixo, logo atrás do Paulistano vem o Minas e o Botafogo. Os dois têm 6 vitórias e 7 derrotas, e coincidentemente os dois estão numa fase terrível. Estão ali em 6º e 7º, mas os dois perderam as últimas 3 partidas que disputaram, e até por isso estão ali com aproveitamento negativo. Falando propriamente do Minas, é interessante notar que ele ao lado do Bauru tem o terceiro pior aproveitamento, fora de casa, que ele só venceu uma vez fora de casa, perdeu as outras 5, e a força do Minas mesmo tá sendo jogar em Belo Horizonte nessa temporada. Mas Leandrinho vem aí. Pois né? Essa última semana, né, do Minas foi complicada, né? 3 derrotas seguidas, mas tudo pode clarear, né? Com a chegada do Leandrinho, que foi uma boa sacada, né, da equipe do Minas, mas aí o Leandrinho vai ter que estar saudável também, né? Porque na temporada passada em Franca ele não conseguiu jogar, principalmente a fase decisiva, né? Ele se machucou nas proximidades do Jogo das Estrelas, né? Depois disso ele não jogou mais. Ele nem foi pro Jogo das Estrelas, se não me engano, né? Sim, foi pouco antes do Jogo das Estrelas, ele se machucou e acabou a temporada para ele. O Minas, ele tem ali no seu elenco. Peraí, acho que eu bati no microfone aqui, perdão, gente. O Minas tem ali no elenco GG, tem Wesley, tem Paranhos e Leozão, que são excelentes pivôs. E tem os americanos.
A questão dos americanos é que o Coleman, que é um ala, não é tanto um ala armador, ele é mais um 3. Ele é o mais preparado dos 3 americanos que chegaram, tanto é que ele é mais velho e é o líder em pontos do Minas na temporada. É o cara com mais experiência no basquete FIBA, né? Porque os outros vieram já dos Estados Unidos. Vieram direto do universitário, realmente. É. O Chebob e o Sam Daniel têm tido atuações irregulares, né? Algumas grandes atuações, com outras bem mais discretas. Mas o Minas, contando aí com o Lucas Lima, era um time de 9 adultos, né? Agora era bem enxuto. Deu sorte que não teve nenhum problema com lesão. Agora com o Leandrinho, além da qualidade do Leandrinho, do potencial do Leandrinho, é um jogador a mais, né? Para entrar aí nesse revezamento. Porque, como é que eu posso dizer? Basicamente pelo revezamento, né? Para tirar um pouquinho dos minutos dos companheiros e melhorar também na parte física. Mas o grande acréscimo do Leandrinho é que o Minas não tem um jogador tão decisivo naquela posição. Se concentra muito no pick and roll ali do GG ou do Jefferson com os pivôs, e aí destaco tanto o Leozão quanto o Paranhos, porque o Wesley é um pivô que abre um pouco mais, que chuta mais de 3. O Léo e o Paranhos são aqueles pivôzões, aqueles cincões mais tradicionais, tanto é que eles não chutam de 3, não chutaram de 3 nessa temporada ainda. Mas o Leozão não vem fazendo uma boa temporada igual fez na temporada passada. Não vem, até além dele não vir fazendo uma grande temporada, ele tá com uma concorrência cruel, né? O Wesley, Paranhos, tá bem concorrido o garrafão do Minas ali. E o Leandrinho chega para ser esse cara do momento da decisão. Vale lembrar que muitos dos jogos do Minas foram perdidos no final, foram perdidos ali na hora do vamos ver. E que aí faltou um pouquinho, faltou aquele algo a mais que o Leandrinho pode dar. Talvez não tanto pelas mãos dele próprio, Leandrinho, mas pela experiência, pelo estilo de jogo dele, que pode auxiliar o quinteto que ele tiver, que o tiver acompanhando como um todo. É um cara que pode jogar em pelo menos 3 posições, né, na quadra. Pode ser armador, como ele foi lá no começo da carreira, pode ser o ala armador, que é geralmente onde ele atua, ou até como ala, né? Nesse caso do Minas, eu acho que vai sobrar pro Jefferson Campos, né, que era o ala armador titular. Deve perder mais tempo por conta do Leandrinho. Mas se o Flávio Espiga quiser colocar o Leandrinho também para revezar com o GG ali na armação, vai ser uma boa também para manter os dois mais saudáveis, né? Que são os caras que podem ser os jogadores mais pensantes, né, desse time do Minas. Não, e até mais que isso, dá também mais liberdade tática pro time. Porque pode, inclusive, dependendo da situação, colocar GG, Jefferson e Leandrinho. Vai ficar um time bem baixo, mas ofensivamente rápido, bem aberto, com jogadores super incisivos como o Jefferson e o Leandrinho, um mais cerebral como o GG, e pode completar com o Wesley como 4, abrindo, deixando um pivôzão no meio, o Léo ou o Paranhos no meio, ou pode deixar, por exemplo, o Coleman como jogando ali na 4, abrindo, e o Wesley também jogando com 5 abertos, o Wesley entrando e saindo. Vai ter bastante coisa para fazer o Espiga aí, vai ser bem interessante esse encaixe do Minas. Lembrando que o Leandrinho tinha uma proposta do Corinthians também, segundo o que dizem os jornalistas que acompanharam com maior proximidade essa negociação, mas ele acabou indo para o Minas, que teria apresentado um projeto mais interessante para ele. Mas o Minas é isso, tá numa fase ruim, perdeu os últimos jogos, porque estava brigando mais lá para cima ainda no campeonato, mas vamos ver se vai conseguir se recuperar se vai conseguir recuperar aí para o segundo turno. É interessante notar que aí eu coloco até o Botafogo no mesmo barco, mas o Minas tem o diferencial do Leandrinho, que já vai estrear na Copa Super 8, mas tanto o Minas quanto o Botafogo fizeram atuações muito, muito legais contra os times de cima e acabaram perdendo porque deixaram escapar alguns jogos bobos. Como o Super 8 é um tiro curto,
não dá para descartar aí uma possível vitória deles. Pô, o Minas vai pegar o Flamengo, que tá, o Minas está sendo um pouco freguês o Flamengo dos últimos tempos, mas o Botafogo ali pode pegar o Franco Pinheiros, que já embaçou para eles também. Pô, se fizer um jogo certinho ali, pode avançar e já vai ter tirado um baita concorrente. Já pensou se um deles ganha a Super 8, por exemplo? É a chance deles, né? É a chance dele. Principalmente desses times do quinto pro oitavo lugar, né? Você imagina um time desse, é a chance, né? Os playoffs do NBB com o melhor de 5 jogos é complicado, né? Mais Justamente complicado. pelo fato de ser tiro curto, seria interessante. Eu tô curioso para ver como é que vai ser essa dinâmica aí, principalmente do Minas e do Botafogo na Super 8. Vai ser bem interessante. E É falando a do Super Botafogo, 8 ou o Super 8? é o Super 8 e a Copa Super 8. Pelo menos o que eu entendi foi isso. Tá. Mas, bom, junto com o Minas vem o Botafogo, também com as mesmas 6 vitórias e as mesmas 3 derrotas nas últimas partidas. É um elenco também que qualificado, mas que aí está sofrendo um pouco na mão do departamento médico. Chegou o Murilo no meio da temporada, mas perdeu o Murilo, perdeu o Coelho e o planejamento acaba ficando um pouquinho prejudicado. O Botafogo também perdeu as últimas 3 partidas, mas também foram partidas para Pinheiros, Flamengo e Minas. Também foram partidas bem ingratas para o Bota. Pois é. E por outro lado, eles ganharam 3 jogos contra Franca, Paulistano e Mogi, né? Então tem esse meio termo, né? Copo meio cheio, copo meio vazio, né? É meio, realmente tá um pouco irregular, muito por conta do elenco. Contratou aí o Diego Conceição e o Jackson. Não acredito que vão conseguir mudar muita coisa. O Diego, sinceramente, eu nunca acompanhei a carreira dele, eu não tenho grandes informações, mas pelo que eu pude conversar com os jornalistas cariocas ali, ele é um jogador que tem habilidade, tanto é que estava no 3x3, e seria muito importante também nos rebotes, que ele tem uma boa marca ali na defesa. Mas, e o Jackson, ele foi um jovem do time do Rinaldo, né, da Liga Sorocabana, que teve algumas atuações muito legais, outras praticamente dispensáveis, mas não dá para levar muito em consideração, porque todo o time da Liga Sorocabana foi assim nos últimos anos. E essa chegada desses dois jogadores é importante para dar uma maior rotação, né, pro time do Botafogo. Eu acho que o foco é mais esse do que propriamente Uhum. dito uma mudança para mudar o patamar do time. Até porque o quinteto titular tá bem definido, né? Você tem Jamal, Cauê, provavelmente ali o Mogi, com o Arthur e Ansaloni. É isso aí. É basicamente isso, né? Inclusive como fato curioso, né? Se for pegar esse quinteto, o Jamal, Cauê, Arthur e Ansaloni, esses 4 assim, se forçar um pouco o Ansaloni, né? São 4 caras que se destacaram em times que eram considerados azarões, né, no NBB. O Jamal no Macaé, há 4 temporadas atrás que ele fez uma grande temporada. Passou O pelo São Cauê José também, né, antes de acabar. posteriormente pelo São José. O Cauê no Caxias da última temporada, apesar de ter sido formado no Franca, ele fez esse destaque no Caxias. O Arthur 2 temporadas atrás no próprio Caxias. E o Ansaloni no time do Pinheiros, que ele foi semifinalista, né, em 2016-17, eliminando o Flamengo nas quartas de final. O Arthur tava nesse time com a Salone, não tava não? Ou ele chegou depois? Não, era o Renan Lenz. Era o Renan Lenz, aí saiu Acredito pro que Bauru, chegou o Arthur. Foi isso aí mesmo. Porque ele tava no Caxias e foi pro Arthur. isso Foi mesmo. essa a dinâmica. E é isso aí. O Murilo é carta fora do baralho para essa temporada ou não? Eu não me recordo exatamente qual a lesão dele. Isso eu também não sei. Porque o Coelho jogou só uma partida, jogou por 8 minutos nesse NBB, realmente foi uma pena. Acho que, não sei se volta. Eu desconheço. Você sabe se o Coelho volta? Bicho, eu acho que tinha alguma informação sim na época da lesão, agora eu não tô lembrado se ele volta pros playoffs ou se ele não volta. Se voltar, volta pros playoffs só. Tomara que volte, né? Mas o Jamal ali tá conseguindo
dar conta do recado. A questão realmente é essa daí da profundidade do elenco, que ficou um pouco mais raso, né? Sem o Murilo e sem o Coelho, que limita muito, né? Força muito. Ó, a gente tem ali Cauê com 33 minutos, Arthur com 31 minutos, Jamal já com 30 e tantos anos de idade, tá com 31 minutos também de média. Então isso acaba complicando um pouquinho Em compensação dá um pouco mais de tempo de quadra pro Mike e pro Guga, né? Principalmente o Guga na armação. É um dos gratos nomes aí do Botafogo, que foi uma das únicas permanências, inclusive, da última temporada. A torcida gosta bastante dele, cara. É um nome É um bem nome fácil. interessante. É um nome fácil de falar. É um nome fácil. Mas que ele seria, na verdade, o terceiro amador, né? Atrás do Jamal e do Coelho. Uhum. Mas que não tem grandes números na temporada. O Guga tem 3 pontos, 2,8 assistências em 17 minutos em quadra. Tem uma cadência de jogo interessante, mas as estatísticas não acompanham muito. Bom, e aí em oitavo lugar, uma vitória abaixo, já entrando no hall das equipes que brigaram até o último segundo pela vaga no Super 8, tem o São José com 5 vitórias e 8 derrotas. Essa, curiosamente, é a mesma campanha do Corinthians e a mesma campanha do basquete cearense. Esse posto ali que é ocupado pelo São José e pelo basquete cearense hoje era ocupado pelo Joinville e pelo Vasco. Só que tem muito aquela história de momento. Nas últimas 3 partidas, Joinville e Vasco perderam seus compromissos e o São José e o Cearense vêm numa sequência muito boa de 3 vitórias nas últimas 3 partidas. São José teve ali uma decepção com o Stocks, mas uma grata surpresa com o Sadi, trouxe de volta o Dedé, o Douglas Nunes está mandando muito bem também, mas até onde pode ir esse São José? É por aí mesmo? Atingiu o teto, será? Você falou das equipes que disputaram até o último segundo, a última vaga pelo Super 8. Acho que a cara do São José é essa, né? Um time que disputa a vitória até o último segundo, né? E até por isso é um time, eu acho que é um time talvez o mais subvalorizado do NBB, né? Que é um time que teve até mais momentos de baixa do que de alta, né? Mas no final das contas conseguiu pegar essa última vaga. Aí entre essas equipes da metade para baixo, né, do NBB, eu considero o São José uma das mais traiçoeiras, né? Até por ela ser mais subvalorizada, né, do que os outros e por ter jogadores como o Sadi e o Douglas Nunes, né, que são 2 dos mais eficientes jogadores da liga. Inclusive esse fato do São José ter esse caráter traiçoeiro é muito por conta da história, do enredo do jogo do São José. Geralmente ele é montado com o time não tão bem no jogo, aí vem um adversário que tá jogando melhor, aí o adversário começa a perder umas bolas e o São José aparece de repente com uma sequência de 3, ou com o Schneider, ou com o Pedro. Aí o time começa a gostar do jogo e complica no final. Foi assim que eles fizeram contra o Pinheiros, contra Bauru, contra a Franca, né? Foram jogos que terminaram bem disputados na reta final. Inclusive contra Bauru eles venceram, né, na panela de pressão. Então é um time que tem essa característica, né, de ser um time traiçoeiro, que pode gostar do jogo de repente, né? Mas eu acho que o São José não consegue chegar mais longe do que ele está chegando, né, na 8ª posição. Não vai conseguir uma sequência de vitórias, por exemplo, para brigar por um G4, se aproximar disso, né, numa 5ª posição. Não, eu acho que é sonhar alto demais, eu acho. Eu acho que nem pode se concentrar nisso, né? Ele tem que trabalhar para manter esse posicionamento nos playoffs e principalmente visando decidir as 8ª, né, dos playoffs no Lineu de Moura, né, que vai ser muito importante para eles. É nesse ponto que eu ia chegar. Seria muito bom para o São José conseguir esse mando de quadra no Lineu de Moura, apesar dele estar com 50% de aproveitamento jogando lá só, mas seria muito interessante. Você falou desse estilo aguerrido. Descartando a derrota para o Mogi, que foi uma derrota por 22 pontos, olha só, o São José perdeu do Franca por 2 pontos, perdeu do
do Paulistano por 6 pontos, do Flamengo por 7, e aqui ainda vale a ressalva que ele limitou o Flamengo a apenas 64 pontos. Ele perdeu do Pinheiros por 2 pontos. Então, ele vende muito, cara, as derrotas. É um time que realmente, se tivesse talvez uma tensãozinha a mais nessas partidas, ou um jogador que tivesse um pouquinho mais de cancha, de decisão, né? Não sei, podia, quem sabe... Até porque cancha tem, né? Tem o Márcio Dornelles, que é um baita... Realmente. Um cara histórico, né, do time. Também, e que tá jogando bem, incrivelmente bem pela idade dele. Podia, quem sabe, se até... Se fosse o Márcio Dornelles da época do Franca, né, das primeiras edições do NBB, São José estaria mais acima. Ah, com certeza, né? Se fosse o Hélio também das primeiras edições do NBB, se fosse... Pô, aí é outra história, né? Imagina esse time no NBB 2 ali, hein? Rapaz... Isso foi meio que a gente falou do Vasco ano passado, né? Mas, vamos lá. O São José poderia estar ali, não brigando com o CAP, mas acima do Minas, quem sabe, né? Ali na 6ª posição. Se tivesse vencido uma dessas partidas aí que perdeu por pouco, além de desestabilizar um pouquinho os times de cima, conseguiria chegar ali. Eu tava me ajeitando aqui a posição, gente, desculpa. Conseguiria chegar ali em 6º, quem sabe brigando pela 5ª posição. Mas eu acho que pelo elenco que tem, e principalmente pela maneira como ele foi montado, o São José está bem até demais. Vale lembrar que o São José tinha se inscrito no Paulista, aí ele se desinscreveu por conta de... E no NBB também, por problemas financeiros. De última hora conseguiu ali uma grana para participar, só que quando ele foi para o mercado, todo mundo já estava assinado com algum dos times, e sobrou pouquinha gente para o São José brincar assim de mercado. Ainda conseguiu o Q. Johnson, que eu achei que seria um nome interessante na temporada, não foi, tanto é que já foi até dispensado. E para a volta do Dedé Stefanelli, mas eu acho que até por conta disso, foi um elenco bem montado de última hora, com o que tinha de opção sobrando no mercado. Você vê os destaques do São José, o Pedro, né, que é sempre um coadjuvante de luxo, né, um coadjuvante de qualidade, né, das outras equipes que ele fez parte, né, Paulistano e Franca principalmente. O Douglas Nunes, que é um atleta que chegou a ter um potencial grande, né? Chegou a se esperar muito dele, mas teve uma queda, né? Principalmente depois de uma saída conturbada pelo Bauru, né? Foi convocado, né, para a seleção. Chegou a ser convocado para a seleção. E o Sadi, que acho que é o grande nome, grande cabeça pensante, né, desse time do São José. O Schneider também, que fez partidas incríveis, né, em alguns desses jogos do NBB, nas bolas de 3, né? Além do Márcio, né, que você falou. O Pastor também fez uma boa semana, não lembro que semana que ele fez, que ele chegou a ser o nosso destaque entre os reservas, né? Eu acho interessante o Sadi, se tivesse as premiações de melhor armador, ele com certeza estaria no meu top 3 hoje. O Sadi, ele tem 11 pontos de média, 3.5 rebotes e 7.3 assistências, além de 1.3 roubos por jogo em apenas 26 minutos em quadra. É um número muito alto, um número muito bom. É a terceira maior assistência, na média de assistência do NBB. Sim. Talvez, eu acho que o grande nome do time, apesar do Pedro e do Douglas Nunes estarem muito bem, um dos motivos deles estarem muito bem é o Sadi estar numa temporada legal. Então acho que nesse ponto meu destaque do São José ficaria com ele. E tá no meu top 3 armadores dessa temporada, sim, tá mandando muito bem ali. Ele é uruguaio ou paraguaio? Paraguai eu sei que não é. Aí você vai ver, ele é equatoriano e eu tô viajando. Vamos ver, ele não fala, que legal. Efeitos especiais, gente, vai demorar uns 3 minutinhos para eu procurar aqui, mas eu vou fazer o corte e vou chegar falando que o Sadi é argentino.
Nem paraguaio, nem uruguaio, eu tava perdidinho no que eu tava falando. Mas ele é estrangeiro, aí tem 29 anos e tá no auge da carreira, provavelmente. No auge físico, quero dizer, né? Auge físico e técnico. Um grande nome do São José até então pra mim. Quem mais, Fábio? Quem mais do São José? O São José é um Bom, dos times, né, pô? Tem 3 times com a mesma campanha, né? O São José, o Corinthians e o Cearense. O que você quer falar agora? vamos descer agora pro nono colocado atualmente com -9 de saldo, né? Isso que é interessante do Corinthians, o nono colocado. É um time que eu acho até difícil entender, né, essa nona posição do Corinthians, porque é um time que tinha qualidade, né, para estar melhor colocado, até jogou mais para estar mais acima. Mais acima tá certo? Tá certo. Né? Tá certo, tá certo. Mas o NBB tá bem pegado, né? Acho que justifica um pouco essa nona posição do Corinthians. E isso Eu, fica claro no fato do Corinthians ter ganho só do Pinheiros, né, no duelo contra os 5 primeiros. Eu acho que isso pesou também. pesou, mas você acha que agora com o Fábio Carille o time vai conseguir jogar bem? Você acha que ele vai Eu acho que voltar na... o Parodi na armação ali do futebol do Corinthians tava bom. Não, no meio campo ali, né, pô, no lugar que Porra, tinha o Rodriguinho, ia ajudar usando bastante. parou de Jadson ali, dava jogo. Mas vamos lá. Bom, falando então dele, o uruguaio chegou pro lugar do Fischer. Até quando ele foi anunciado, eu gostei muito da contratação. Ele tem características semelhantes, apesar de ser um pouquinho mais. Isso, como eu vou dizer, é pela percepção do jogo, assim, não são dados de testes físicos, não. Mas ele parece ser um pouquinho mais rápido que o Fischer, um pouquinho mais ágil, quero dizer, que o Fischer, mas ali tem uma qualidade semelhante. Eu acho que o Corinthians, de maneira alguma, caiu o rendimento com a saída do Fischer e a chegada do Parodi. A única questão realmente é o ponto de entrosamento, né? Que o Fischer já estava com a equipe desde o começo da temporada e o cara chegou aí com o segundo turno batendo na porta. Se bem que, pelo que ele fez nos 2 primeiros jogos, ele não sentiu nada disso. E antes, né, teve esse hiato da lesão do Ricardo Fischer e da chegada do Parodi, isso complicou o Corinthians, né, para chegar no Super 8, né? Atrapalhou a classificação do time. Mas se você for ver aí o Corinthians a tabela do Corinthians. Opa, tá aqui do São José ainda. O Corinthians perdeu de pouco para muito time. O Corinthians perdeu de 3 pontos para o Minas. O Corinthians perdeu de 2 pontos. Não, ganhou do Cearense, perdão. Perdeu de 6 pontos, 6, 8 pontos para o Flamengo. 9 pontos só para o Paulistano. 3 para o Franca. Tem feito jogos interessantes. Sim. Contra o Mogi, perdeu o jogo, deixou o jogo escapar no finalzinho do último período, quando o Mogi virou e levou para prorrogação. Também ali tá vendendo caro as derrotas, mas talvez uma atençãozinha aqui e ali, uma presença, um jogador mais presente, mais atento na reta final poderia deixar o Corinthians aí numa posição mais acima. No quarto jogo dele na temporada ele ganhou do Pinheiros, né, de 85-76. E depois disso, ele ganhou, ele teve uma sequência boa, que ele ganhou do Pinheiros, do Brasília, do Joinville, né? E mostrou um crescimento, né, para até mesmo entrar na briga pelo G4. Só que aí teve uma viagem para o Rio que atrapalhou as coisas, né? Que ele perdeu para o Flamengo e para o Botafogo. E aí depois teve uma sequência aí de 4 derrotas seguidas na reta final do turno, com a lesão do Ricardo Fischer. E aí sim atrapalhou de vez os planos do Corinthians, principalmente para entrar no G8, no Super 8. E agora com o retorno do Parodi, com a chegada do Parodi, ter um horizonte mais bonito. Realmente, a sequência de derrotas ali pro Vasco, pra Minas e pro São José foi crucial pro Mogi não conseguiu, pro Corinthians não conseguiu os objetivos, né? Não conseguiu o objetivo aí de classificar pro Super 8, acabar bem no primeiro turno, mas é um time que tem seu potencial, é um time, sabe, o Fuller tá jogando demais, o Parodi parece que vai fazer um trabalho excelente no NBB, se manter o nível.
Tem nomes como Giovannone, Teichmann, o Abner tá jogando bem também, o Aguiar não tá comprometendo, mas... Inclusive, se você pegar aí as estatísticas de cada jogo, né, você vai ver que o Corinthians foi basicamente numa formação com uma composição dos seus principais jogadores nas vitórias, ou todos os jogos, né, foram 3 nomes, né, Ricardo Fischer, o Fuller e o Giovannone. Foi essa trinca aí muito importante nos jogos do Corinthians. Com a lesão do Fischer deu uma atrapalhada nisso, né, deixou o Fuller mais desamparado, né, para conduzir o jogo. E agora, como parou isso foi restabelecido. Precisou o Fuller ficar um pouco mais individualista, né? Porque ele já é um shooter da melhor qualidade. E é ágil, infiltra, mas tem o chute de 3 também. Então, só que sem o Fischer para fazer companhia, ele teve que meio que resolver sozinho boa parte das ações, porque o Gustavinho não conseguiu manter as mesmas estatísticas. Uma coisa que eu acho muito legal no Corinthians também, apesar de não ter, deles estarem longe de ter grandes números, mas tem 2 jovens bem legais, aí tem o Gui Bento e principalmente o Douglas Santos, que é uma das principais surpresas desse NBB para mim. Começou muito bem, tem aí média de mais de 10 minutos e faz bons jogos. E também é interessante que você pega o elenco do Corinthians, a média de minutos dos atletas, se for ver aí, tem 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 jogadores com mais de 5 minutos de média em quadra. Isso que é importante ressaltar também, né? Sim, com certeza. É um time... Dá espaço, é um time que dá espaço para os jovens, né? Apesar do Gui Bento já ter alguma experiência por ter jogado no Pinheiros na temporada passada, mas também vinha do banco, dá essa experiência, né, para esses jogadores. Sim, mas é um time que não tem aqueles jogadores que não são usados quase. Mesmo os que têm minutagem mais baixa, como o Abner, o Nicolas e o Gui Bento, todos eles participaram de quase todos os jogos, e o Corinthians não tem aqueles jogadores subutilizados, assim, igual boa parte das equipes tem, de maneira até natural na montagem do elenco. O Corinthians não tem. Todo mundo sempre é usado pelo Bruno Savinani, e correspondendo ou não, ele sempre busca procurar o melhor quinteto possível naquele dia. Não tem o quinteto inicial muito bem definido. Ele tem ali, certo, Fischer não é mais certo. Não, Fischer, Fuller e Parodi, realmente. E agora, Fischer, Fuller e Giovannone, mais certo ali, e agora o Parodi no lugar do Fischer. De resto, às vezes vai de Humberto, às vezes vai de Aguiar, às vezes vai de Chilton, Abner, Teichmann, varia bastante aí as escalações usadas pelo Bruno Savinani. Beleza? Beleza! Fechando aí essa tríade das 5 vitórias e 8 derrotas, temos basquete cearense. Vamos apressar o passo um pouquinho, porque a gente está falando muito. Vai ficar um podcast colossal. Já temos quase 2h30 de maratona. Bom, Senhor dos Anéis está quase ficando no chinelo perto desse podcast. Estamos chegando no nível de O Poderoso Chefão. Quase isso. Bom, com relação ao Carcará, né, o nosso querido basquete cearense, ele é um time que, em comparação com os outros, né, do NBB, ele é mais diferente, né, porque ele foi montado pouco antes, né, da competição. Então, mas com dificuldades também, né? Sim, com dificuldades. Teve a possibilidade dele não entrar por conta da saída do patrocinador, né, do antigo patrocinador, que era Solar. E então não teve uma preparação, né, uma pré-temporada muito longa, assim. E então o elenco foi se desenvolvendo dentro do campeonato, né? O que é algo semelhante também ao Brasília, que a gente vai falar posteriormente. E esse desenvolvimento dentro do campeonato fez o time patinar um pouco, né? Até chegar na 6ª rodada, que ganhou do Bauru, o time tinha perdido todos os jogos, né? Mas depois teve 3 derrotas seguidas, que foram derrotas que o time vendeu caro, inclusive, né? Contra Joinville, Pinheiros e Corinthians. Foram 3 jogos fora de casa, bastante pegados, mas no final das contas o basquete cearense perdeu. Só que depois disso, né, na reta final, o time vem aí de 4 jogos vencidos aí em seguida, incluindo partidas contra Minas e Botafogo, né, que são times
que agora o Cearense, com essas vitórias, agora tá na cola deles, né? É um time lesionado também, esse que é o problema, né? Sem Borassini e Fiorotto desde o começo da temporada, aí o Fiorotto ficou bom e nem chegou a jogar, já se machucou de novo. O Sualisson, que foi uma das grandes surpresas da última edição do campeonato, jogou 5 partidas só e logo se lesionou. O Bright chegou pouquinho antes de começar o NBB, o Kobe chegou durante o NBB, então é um time que foi se ajustando. E ainda tem para chegar o Borassini, né, que ainda vai estrear, o Fiorotto não sei se joga essa temporada ainda, o próprio Sualisson, que vai jogar nessa temporada. E enquanto isso, quem está aproveitando é o Douglas Kurtz, que está ali sendo como um dos jogadores que teve a maior evolução de uma temporada para outra, e talvez é o principal nome desse time. Me corrija você, foi também um dos últimos a ser contratados antes do NBB, né, o Douglas Kurtz. Ele estava sem time nas vésperas ali do começo do NBB. Não, eu para ser sincero, eu acho que foi um outro tipo de situação, porque desde o começo da janela de transferências já se falava Douglas Kurtz lá e ninguém entendeu. Sim, mas não tinha confirmado, né? Então, ninguém entendeu porque demorou meses e meses para ele ser anunciado. Mas no final das contas, né, era até uma dúvida. Nesse NBB ele já tá tendo médias excelentes, né, de jogos, de pontos, de rebotes, um dos mais eficientes, né, da liga. E inclusive um dos meus candidatos aí a MVP da temporada. Sim, tá na nossa lista lá. Corre lá no site da Locomotiva, nas redes sociais, que vocês vão ver. Ou escuta o nosso podcast também. Outro que tá indo bem também, principalmente nas últimas partidas, é o Kobe. Ele tem 10 pontos de média, 3 de rebotes, 2 de assistências em apenas 21 minutos. E o Kobe, para quem não se lembra, não tá inteirado, ele foi, acho que, o MVP da última Liga Ouro pela Unifacisa e chegou no Cearense no meio do campeonato, fez atuações fracas. Não, no meio do campeonato não, ele chegou logo antes do campeonato. Fez atuações, na minha opinião, fracas no começo. Ele foi bem discreto. E eu fiquei até com certo receio de ser um jogador apenas de Liga Ouro. Mas não foi o caso, ele já se encontrou ali no elenco e tá jogando bem demais, é um dos principais nomes aí dessa sequência de 4 vitórias que o Cearense teve. Ele teve uns altos e baixos, né, nesse começo aí. Pegando aqui os dados, né, contra Flamengo, São José, Franca e Bauru, ele fez jogos bem ruins. Mas aí, a partir ali do mês de novembro, ali, dia 7 de novembro, contra Joinville, ele já fez uma sequência melhor, né, de jogos. Ou seja, da metade do turno para cá ele vem sendo muito importante. Sim, vamos ver, é um dos principais nomes aí para o segundo turno, vamos ver. É até interessante já. Não vou falar disso não, o que eu ia falar agora eu vou falar no final de como vai ser essa sequência aí desses times que estão chegando bem no segundo turno. Mas além dele, também dá para destacar ali o bom trabalho do Alex Oliveira, que é um grande defensor, e do Felipe, que beirando os 40 anos, é um pivô aí de extrema classe no basquete brasileiro, que está fazendo suas boas partidas lá em Fortaleza. Sem dúvida, vem fazendo uma média de eficiência, de pontos, de rebotes, acima do que ele já vinha fazendo, né, no basquete cearense há um bom tempo, né, que chama atenção, né, pela idade já avançada dele aí. Tá certo que 39 anos no basquete ultimamente está sendo até pouco, né, porque você tem o Márcio Dornelles indo bem aí, então o trabalho dele lá no Garrafão está sendo um dos destaques do basquete cearense, jogando ao lado do Kurtz. Realmente, a única decepção minha nessas últimas partidas tem sido o Bright, que eu achei que seria o grande nome da temporada do Cearense, mas que não está sendo bem assim na prática, né? Tá meio complicado aí para ele. Mas vamos passar então, para a gente não se alongar tanto também, vamos falar do quem está abaixo do Cearense, é o Joinville, mais um time aí junto do Vasco, que estava com a vaga do Super 8 muito engatilhada e teve uma sequência péssima nos últimos jogos e acabou caindo bastante de produção e também na classificação, qual seria a palavra? Consequentemente. A partir de agora é freestyle, viu? Eu não fiz nada, eu não fiz
Nenhuma observação ainda. Então freestyle desde o Franca. Sacanagem. Vamos aí. Não, então, o Joinville, eu acho que ele foi a primeira grande surpresa da temporada, né? Com vitórias surpreendentes no Rio de Janeiro contra Botafogo e Vasco. Fez um jogo bem pegado contra o Flamengo, que poderia ter ganho, inclusive. Já imagino deixar o Rio de Janeiro com 3 vitórias lá. Seria incrível. Mas aí depois o time teve um choque de realidade aí, né? Dá pra falar assim. Que perdeu algumas partidas jogando em casa, inclusive, né? Não conseguiu manter esse bom rendimento durante muito tempo. Ainda conseguiu uma vitória larga, né? Contra o Bauru, mas o Bauru já não vinha patinando, né? Vinha complicando as coisas. O que levou essa sequência de derrotas na reta final à queda do time, né? Tava brigando ali para o Super 8, terminando o primeiro turno na 11ª posição. Realmente, é um time que manteve a base, né? Manteve ali os irmãos Vezaro, não conseguiu manter o Deonta Stocks, que foi talvez o grande nome da última temporada, mas conseguiu manter ali os irmãos Vezaro, os pivôs, trouxe o Matias, né? E trouxe o Anton Cook também, que era aí o grande nome até a chegada do Starks. O Ahmad Starks jogou apenas 2 partidas, mas nisso ele já tem uma média de 17 pontos em apenas 18 minutos por partida. Se mantiver esse ritmo, o cara vai ser um dos grandes nomes, não só do Joinville, mas do campeonato. Eu acho que muito do Joinville vai ficar aí pela regularidade, comi palavras, comi letras agora. Vai ficar muito aí pela regularidade que ele vai tentar retomar nesse segundo turno e, quem sabe, pelas boas atuações do Starks aí, que pode despontar como um dos grandes pontuadores desse NBB. O Joinville é outro time aguerrido, né? Em termos de elenco, tem outros melhores, tá? Sim. Inclusive que estão atrás dele, que podem passá-lo, mas se ele já esteve lá nas primeiras posições, pode muito bem voltar, se retomar a regularidade e contar aí com o reforço do Starks. É questão de esperar, ver como é que vai ser feito o trabalho do Daniel Lazier e torcer para dar tudo certo. Lembrando que o Joinville ele teve aí 4 vitórias e 8 derrotas, não foi uma boa campanha, mas tem a chance ainda de se igualar ao bloquinho de cima caso vença o Franca na quarta-feira. E seria uma grande vitória, né, do Joinville contra o campeão da Liga Sul-Americana. Jogando em casa, inclusive, né? Então, o Joinville tem chances aí de terminar aí com 5 vitórias e... Quantas derrotas? 8 derrotas. 8 derrotas. O Joinville tem que apostar numa coisa, na famosa ressaca. Ele tem que apostar na ressaca da Sul-Americana do Franca e ir lá e aprontar no Pedrocão. Vamos ver. Não seria nada incomum, nada inédito uma coisa dessa acontecer. É a chance deles. O jogo vai ser no Carl Hansen, não vai ser no Pedrocão. Nossa, melhor ainda para eles, então. O Franca ainda vai ter que viajar. Vai ter que viajar, hein? Se vencer, ele vai igualar o São José em número de pontos, mas não tem chance de classificar para o Super 8. A última vaga é realmente do São José. A única coisa é que se ele vencer, ele vai mudar a liderança do campeonato, que vai ficar com o Pinheiros. Então aí, agora, de olho nessa partida. E agora pensando um pouco no decorrer do campeonato para o Joinville, né? Em janeiro, ele vai ter 3 jogos em casa, contra Vasco, Minas e Flamengo. Em fevereiro vai ter mais um outro jogo em casa contra Mogi. Então vão ser ao todo 5 jogos que ele vai enfrentar equipes complicadas, claro, mas jogando em casa. Então, a possibilidade de dar essa retomada, né, do Joinville, como ele teve no começo da temporada, pode ser nesse mês de janeiro aí. Teve um desbalanceamento, né? O Joinville teve 5 jogos em Santa Catarina só e 7 jogos fora. Então agora vai inverter, ele vai ter 7 jogos em casa e 5 fora. Pode ser aí a grande chance, o grande catalisador de uma possível reação do Joinville. Só fazendo um parênteses, falando dessa diferença de jogos fora e de jogos em casa. O Cearense chegou bem nas últimas rodadas,
mas o Cearense é a única equipe que não venceu fora de casa. Ele tem 6 derrotas em 6 jogos. Também é algo muito a se melhorar no time de Fortaleza, caso ele queira alguma coisa maior nesse NBB. Vamos pro 12º? Bora. Vasco da Gama. 30,8% de aproveitamento, apenas 4 vitórias em 9 partidas. O que está acontecendo com o Vasco? A parte política está fazendo muita diferença, será lá? Eu acho que não mais, viu? Quando eu fiz a cobertura do jogo Bauru e Vasco, né, na panela de pressão, eu até conversei com o Duda, né, ele falou que o time tinha uma incerteza, né, de salário atrasado lá no começo da temporada, mas a conversa com a diretoria, né, a nova diretoria do Vasco, deu uma tranquilizada, né, no time. E se for ver o começo da temporada do Vasco, né, do começo até chegando nesse final de turno, teve altos e baixos, né, o time conseguiu vitória heróica, vamos dizer assim, contra Bauru, mas aí não conseguiu ganhar, perdeu pro Joinville em casa. Contra a Franca é até complicado, né? Mas perder pro Minas por uma vantagem tão grande como foi 93-65 também é pesado. O time não conseguiu manter, né, uma regularidade, não teve uma sequência de vitórias. E isso complicou bastante pro time, né? Que agora tá aí na 12ª posição. Eu não lembro qual foi o máximo que ele chegou, né? Mas eu acho que ele nunca chegou acima da 8ª posição. Muito por conta dessa irregularidade, né, que o time apresentou durante todo o primeiro turno. Quando o Holloway saiu, o Okori e o Duda assumiram aí a liderança do time, e o Gemerson correu por fora e virou o maior pontuador, um dos jogadores também que mais evoluiu na competição. É hoje o principal nome do Vasco. A grande diferença é que o Vasco trouxe aí o Deon Stocks, que estava no Joinville ano passado e agora estava, acho que, na Argentina, e trouxe o Caio Torres. São 2 jogadores, 40% de um quinteto titular. São 2 jogadores que erguem muito o patamar do elenco do Vasco. São jogadores que podem sim mudar a cara do time e, quem sabe, até pensar num possível mando de quadra nas oitavas de final dos playoffs. Por que não? Porque um quinteto com Okori, Stocks, Gemerson, alguém e Caio Torres, Duda saindo do banco ou revezando com eles, Lucão tá muito bem também, Vitinho ainda no banco, é um elenco muito qualificado, é um quinteto bem qualificado, na verdade, não um elenco, e que pode dar algum trabalho até para os times lá de cima, né? Um quinteto para se recuperar, né, principalmente desse final de turno ruim do Vasco. Vai ter aí pela frente, já na segunda semana de janeiro, já vai ter o Bauru em casa para enfrentar Joinville. Então, são adversários diretos, né, na classificação, já para dar meio que uma base de o que pode vir do Vasco nesse segundo turno. Sim, a única questão dos retornos, não, das contratações, é que provavelmente os números do Gemerson, que estava sendo um grande destaque, uma grande surpresa, provavelmente vão cair, vai ter uma queda, porque vai ter mais gente aí para dividir a responsabilidade com ele, e também o tempo de quadra, porque vamos olhar, ele tem todas essas média de 15 pontos, 8 rebotes, etc, mas ele fica em quadra 37 minutos por jogo. Então também vai reduzir aí, vai dar uma aliviada, até sacrificando um pouco os números, mas que ele não tenha problemas físicos ao longo do ano. É que era uma posição que não tinha um jogador, né, para revezar com ele, né? Agora, se eu não me engano, é o Stocks o cara da posição dele ou não? Não concordo muito. Não tem um cara, né? Eu ainda acho que tá faltando, mas dá mais opções, né, tem o Duda também. Pro Bial, né? Tem o Duda, seria o Duda, mas tem mais opções ali para o Pilar, talvez. Tem mais opções, né, pro Bial fazer a mágica dele ali e tentar fazer o time reagir. Mas você falou em Bauru, você mencionou o Bauru agora há pouco, junto com o Vasco. Não. Eu acho que dá até para falar um pouco do Vasco ainda. Vamos falar um pouco do Vasco ainda. Que eu vou destacar um cara que eu gostei de ver um pouco dos jogos dele. Destaque foi pro pivô Lucão do Vasco. Que não é o Lucas Mariano. Que não é o Lucas Mariano. Ele aproveitou a camisa da temporada passada do Lucas
pra usar nessa também. E ele fez partidas... Até porque o nome dele é Rogério, e não tinha outro... Não, tô brincando, não tinha outra... Só faltava, né? Mas ele fez partidas interessantes contra Bauru, contra Paulistano, Flamengo, Corinthians. E é um cara que ele tem 24 anos, é um cara que não tinha chamado atenção ainda, né? E vem de uma temporada na Liga Sorocabana, né? Disputou os 2 últimos NBBs pela Liga Sorocabana, e agora ele vem chamando atenção pelo Vasco. É um cara que, claro que com a chegada do Cardoso vai ficar meio complicado para ele, né? Não só para ele, como pro Lupa também, mas é um cara que eu gostei de ver, assim, nos jogos do Vasco. Sim, foi uma grata surpresa, né? É bem isso. Ele surgiu também nesse vácuo aí dos pivôs. Agora que o Caio Torres talvez ele perca um pouquinho de espaço, mas realmente é um bom nome, sim. Fica de olho, né? Tanto o Vasco quanto outras equipes aí, caso queiram contar com outro pivô para as próximas temporadas. Vamos ver o que acontece. Pois é, vai lá. Vamos falar do Bauru agora? Agora você tem carta branca para falar do Bauru. Na verdade, a situação do Bauru já é conhecida. A gente já está aqui com 1 minuto, com 1h40 de gravação. É, podcast não durou tudo isso, que a gente cortou o comecinho que a gente ficou conversando antes, mas a situação do Bauru, a situação das lesões e da sequência de jogos, muito por conta da Sul-Americana também, já foi explicada em podcasts anteriores, em análise das nossas matérias, e agora o Bauru chega na seguinte situação. Descansou o Larry, operou o Basílio, o Alex está voltando e o Jaú volta em fevereiro. O time teve tempo para treinar e não tem... O problema é que agora não tem muita desculpa. É um time que foi muito vitorioso nas últimas temporadas, mas que começou a perder esse crédito com umas derrotas meio esquisitas para o Flamengo, para o Joinville. Não esquisitas pelas derrotas em si, mas pela forma como aconteceu, perdendo de 30, 40 pontos, marcando 50 pontos contra o Flamengo. Foram situações muito estranhas ali que o torcedor chiou bastante. Mas agora, com a volta do Alex, do Larry, do Basílio e posteriormente do Jaú, e com o tempo de treino, o time não vai ter mais desculpa. Ou melhora ou melhora. E se não melhorar, a cobra vai fumar ali, eu imagino. Só que, por outro lado, tem a parte da parte política do Bauru, que deu uma reviravolta nas últimas semanas e a gente não sabe o que vai acontecer. Pode continuar bem ou pode gerar um problema meio grande pro time aí, não só nessa temporada, como nas próximas também. Isso tem com relação ao que você falou, né? Foi a demissão do Vitinho Jacob, que era o gestor da equipe. Se eu não me engano, desde 2007. Desde 2007, desde o começo, desde a volta, né, do projeto do basquete para Bauru. E a saída dele, seguida, né, da chamada... Da contratação do Vanderlei Mazzucchelli, né, que foi campeão, né, do brasileiro pelo então Tilibra Copimax. Histórico time de 2002, né? Sim, e essa decisão gerou vamos dizer assim, uma cisão, né, entre as pessoas que fazem, né, o Bauru Basquete ali, não dá pra dizer comitê gestor, um time, o grupo que tá lá dentro, né, do Bauru Basquete. Sim, e foi algo que causou muita revolta nos torcedores também. No mesmo dia, uma escola de Bauru, um grupo escolar de Bauru, né, que administra 2 escolas na cidade, já retirou o patrocínio da equipe. Uma semana depois, apesar de aparentemente não ter uma relação direta com o fato, mas o Gui Santos pediu dispensa e foi para o Brasília. Tá meio tumultuado lá em Bauru. O Vanderlei, apesar dele ter sido campeão, ter história com o time, ele ficou os 8 piores anos da CBB, ele era o diretor técnico e o diretor de seleções da CBB. Então isso pega um pouco mal no meio basqueteiro. É uma coisa que pode pesar, né, na parte... Porque dentro de quadra a gente sabe, né, da qualidade do Vanderlei, né? Mas agora, como administrador, como fora das quadras, tem esse histórico aí complicado no basquete, né? Ele também foi gestor do vôlei Bauru, foi secretário de esportes, mas não teve tanto tempo, né, nessas funções.
A gente fez toda uma análise do que essa mudança pode significar. Tá no nosso site, vocês podem procurar lá, mas não dá também para falar muito como é que vai ser, porque ainda não começou o trabalho dele, ele não foi nem oficialmente apresentado, apesar de já ter acompanhado a delegação na viagem para o jogo contra o Corinthians, mas tem que ver também, já que ele está lá, que se dê a chance. Só que realmente esse histórico com a CBB pega, ainda mais com esse recente crescimento da CBB, campeonato nacional, e a justificativa da dispensa do Vitinho foi incompatibilidade de pensamento. Logo, você assume que deve existir uma compatibilidade de pensamento do Beto com o Vanderlei. E em que nível está, em que setor da administração está essa compatibilidade de pensamento? É isso que a gente não sabe e vai ter que ver. Se tiver em termos institucionais, de relação com o CBB e Liga Nacional, pelo amor de Deus, o que fez o Bauru? Mas se for em outros quesitos, cabe a gente esperar e ver o que vai acontecer. Até porque tem eleição ano que vem. Isso, inclusive depois da temporada tem eleições, né? O que pode acontecer pela primeira vez ter duas chapas, né, concorrendo à presidência. E o que é mais importante agora, principalmente para o Vanderlei, que é o novo gestor, é manter todo esse fomento, esse caldeirão aí de emoções internos, né, para a administração do Bauru Basquete, manter isso longe dos atletas, né, fazendo com que isso não caia dentro de quadra, né, até porque já fez um primeiro turno muito complicado, né, muito ruim em comparação à qualidade que o Bauru Basquete sempre teve, né, no NBB. Então, para a equipe nesse momento, o mais importante é que nada de ruim externamente aconteça, né? Nem o torcedor mais pessimista imaginaria que no final do primeiro turno o time ia estar em 13º lugar, fora até da zona de playoff. Mas é o que aconteceu. Sofreu aí várias derrotas bem doídas, sofreu com lesões e sequência de jogos meio excessivamente exaustivas. Mas tem tudo para melhorar, vamos ver. Talvez seja uma das trajetórias mais interessantes de se acompanhar no segundo turno, ver até onde pode ir o Bauru Basquete depois de sair tão atrás assim dos seus principais concorrentes, né? É isso que vai ter que ser analisado. Sim, porque atrás dele. Uhum. Atrás dele vale ressaltar que o Alex também voltou num jogo só, e foi um dos melhores jogos do Bauru na temporada, né? Isso pode ser também um catalisador da equipe nessa recuperação. Sim, é o que todo mundo espera, né? E atrás do Bauru, com uma vitória a menos, né, com apenas 3 vitórias em 10 jogos, vem o Brasília, o Universo Caixa Brasília, na lanterna da competição, e hoje seria teoricamente a equipe rebaixada. O Brasília, Zach Graham, Graterol, Nezinho, como é que tá na lanterna, Fabio? É um time que no papel tá excelente, né? Mas o que a gente... Calma aí. Peraí, excelente não. Tá bom. Calma aí. Exagerei. Mas dá pra comparar com o que eu falei do basquete cearense, né? Só que eu acho que tem um pouco mais de qualidade até nesse time do Brasília. Porque você tem formação aí com muitos atletas vindo de fora, né? Os principais jogadores aí, o Rick Sanchez, Zach Graham e Graterol. O Zach Graham já tinha experiência no basquete brasileiro? Graham não. Então, ninguém tinha experiência no basquete brasileiro. Isso já é uma dificuldade maior de adaptação. Aí você tem o Nezinho e o Arthur, que apesar de terem história, né, no Brasília, em Brasília, já estão com uma idade mais avançada, né? Não tem como carregarem o time um turno inteiro, um campeonato inteiro. E o Arthur ficou fora meio campeonato, né? Por lesão, né? E o restante, o banco de reservas também não dá tanta qualidade. Você tem o Pedrinho Rava, que chegou a ser um nome importante no Macaé, mas não conseguiu dar um passo adiante. Tem o Andrezão também, que tem um bom histórico nas categorias de base, mas também não deu esse passo adiante. Então, é um time que tem um quinteto interessante, mas não tem algo a mais para fazer diferente. Para fazer chegar a um G4, por exemplo, ou até mesmo um G6. Só que
dá para chegar no G8. O problema é que teve que se desenvolver durante o campeonato, assim como o basquete cearense. Realmente, teve aí demorou muito para vencer realmente o Brasília. Tem aí bons nomes individuais. Zach Graham jogou praticamente sozinho boa parte dos jogos. E agora já teve, na verdade, o retorno do Arthur, que é uma peça muito importante, tanto tecnicamente quanto no revezamento, né? E o reforço do Gui Santos, que é um menino aí que trabalhou a carreira inteira dele com o André Germano, no Bauru Basquete, e que foi trazido aí pelo treinador para jogar na capital. A expectativa é que ele tenha alguns minutos, vai lembrar que ele é muito bom defensivamente, isso pode ajudar um pouco o Brasília, que tem a pior defesa do campeonato. Não vai fazer milagre, imagino, mas é um reforço, né? Pode ajudar tanto na parte técnica, assim como o retorno do Arthur, como também na minutagem. O Zach Graham tem 36 minutos por jogo, por exemplo, e é um número alto até demais. É bem alto. Já ficou fora de um jogo aí para ficar se recuperando. E foi o jogo contra o Pinheiros que o Brasília sofreu muito. Então. É por ser um time sem uma rotação boa, né? Uma rotação de qualidade, tem um quinteto forte, mas não tem tantos reservas bons. Contar com o Gui Santos, principalmente na posição do Zach Graham, né? É muito importante para dar esse desafogo aí pro Graham, para dar um descanso pro Graham, para jogar junto com o Graham, que acho que até diferentemente do Nezinho, o Gui Santos tem um pouco mais de, até pela idade, né? Um pouco mais de agilidade, para atacar a cesta, inclusive, né, nas infiltrações. Vai ser importante essa entrada, né, do Gui Santos. É só tomar cuidado com o joelho dele, né, que é meio bichado. Inclusive, né, no jogo que ele se machucou nessa temporada, que foi justamente contra o Brasília, né, que ele vinha fazendo um grande jogo contra o Brasília. Vinha sendo decisivo junto com o Jefferson, mas aí acabou se machucando, né? Naquela partida lá em Brasília, que teve prorrogação, realmente. Teve 2 prorrogações, né? Mas não foi uma lesão tão grave quanto os rompimentos. Sim, já tá de volta, né? Já. Mas é isso aí, tem que ver o que vai acontecer com o Brasília. Tem potencial para avançar, mas eu não sei direito até onde. Até porque o campeonato tá bem disputado, né? A gente tá falando isso o time tem tudo para chegar, a gente já falou com um monte de time já. Mas é por tem causa tudo para sair mais pra cima, né? É por causa daquilo que a gente falou no começo do campeonato. 3, 4 vitórias seguidas colocam o time mandando o jogo nas oitavas do playoff. Então ainda está muito, muito equilibrado. O número, de certa forma, reduzida de participantes nessa edição, apenas 14, contribui um pouco para isso. Sim. Né? Se tivesse aí seus 18 participantes, com certeza os blocos estariam mais... estariam mais visíveis, né? Eu acho que o único sarrafo mesmo é o Saldanha da Gama, né? O único sarrafo mesmo é do Paulistano pro Minas, e que é de 3 vitórias, então é por isso meio que a gente falou que para todo mundo que dá para chegar, porque não é querendo puxar sardinha, mas realmente dá. É óbvio que não vai ser todo mundo que vai chegar, é impossível, mas todos têm a chance de chegar nesse segundo turno, porque tá muito parelho ainda. Então, o NBB, eu acho que ele não gostaria de ter 14 equipes. Eu acho que não tenha dúvida disso, né? Se pudesse ter umas 16 equipes, né? Tivesse permanecido o próprio Caxias e quem mais que acabou saindo? Teve um rebaixamento. Campo Mourão, Caxias e Liga Sorocabana. Tá, e Campo Mourão e Liga Sorocabana caíram ou só um? Caíram, não, os 2 caíram. Então... pelo menos 15 ou 16 equipes a Liga gostaria de ter, mas por ter 14, deu uma filtrada, né, nas disputas, nos elencos, inclusive, né, na montagem dos elencos. Então conseguiu ter aí times bem mais equilibrados, né, nessa montagem do NBB. E o que deixa nossa esperança de um segundo turno tão bom quanto foi, né, esse primeiro turno. Se chegar nas últimas rodadas com definição para playoffs, e tanto de classificação aos playoffs quanto de mando de quadra, com rebaixamento, com essas diferenças, que a última vaga dos playoffs e rebaixamento geralmente é meio que a mesma coisa. Com essa diferença
pequenininha no número de vitórias aí, pô, vai pegar fogo, realmente. Então, vamos esperar para ver o que vai acontecer. Esse tipo de prognóstico eu não gosto de fazer, não. Mas por enquanto está sendo um NBB talvez o mais disputado dos últimos tempos. Mas, concordo, mas eu não vejo isso como um ponto necessariamente positivo. Porque não é... Explique-se. Não, porque ser o mais disputado dos últimos tempos não quer dizer que tem o melhor nível técnico dos últimos tempos, que é o mais gostoso de assistir dos últimos tempos. É nesse ponto que eu quero dizer. Mas em termos de diferença de intervalo entre os times, realmente está sendo bem disputado mesmo. Sim, disputa não tem nada a ver com qualidade, né? A gente vê no futebol, o Campeonato Brasileiro é bem disputado, mas é uma desgraça para assistir. Sim. É a mesma coisa, dá para falar assim no basquete. Não é uma desgraça, pô, o NBB é legal pra caramba, mas... Eu tô falando do futebol. Não, mas... O NBB eu adoro ver, pô. Tudo bem, vamos falar de futebol. Ainda mais agora com transmissão todos os dias, é incrível, né? Análise disso no site, a gente fez análise das transmissões também. Galera, mas é isso, ó, a gente tá batendo quase 2 horas, pelo amor de Deus. Nem Senhor dos Anéis chega nisso. Vamos encerrar por aqui, porque senão a gente vai ficar até amanhã falando e ninguém vai ouvir esse podcast. Galera, por hoje é só. Fábio, você tem alguma consideração final aí? Eu gostaria que vocês apreciassem aí o restante da temporada do NBB. Isso pro ano que vem e agora, para esse ano aí, quero que vocês apreciem o Super 8, que vai ser, eu acho que vai ser empolgante, pelo menos. Vai ser empolgante, a gente vai falar um pouquinho do Super 8 nos próximos podcasts. Vão ao ginásio. Se vocês moram onde tem NBB, vão pro ginásio. Tem muita cidade, ó, Paulistano, Pinheiros, São José e Minas não cobram ingresso. Se vocês moram em Franca, Mogi, Bauru, vão sempre que possível, é legal, é gostoso, o basquete está crescendo muito e está disputado pra caramba. Dito isso, recadinho de sempre no final. Abraço pro Grupo Bola Laranja e apoiem a mídia independente do basquete brasileiro, que é onde tem os melhores materiais desta bagaça. Por hoje é só. Vocês devem ter visto nas nossas redes sociais que agora a gente está chique, a gente está um nojo, porque a gente está no Spotify, a gente está no Google Podcasts, no Apple Podcasts, mas continua também no Mixcloud, no Spreaker, no YouTube. Então, é só procurar a gente onde você mais gosta de ouvir. Pois é. Sabe, segue a gente onde for possível. E vamos aí, galera. Vamos aí, vamos crescer junto. Vamos. Que o ano tá acabando, talvez tenha mais um podcast esse ano ainda, eu espero que sim. E vamos lá, galera. Uma boa tarde, boa noite, um bom dia e até o próximo podcast. Tchau!